Como evitar o nervosismo em entrevistas de emprego? Fica aí e assiste o vídeo até o final, que eu vou te dar 5 dicas de como não ficar nervoso na sua entrevista. Olá pessoal, meu nome é Marisa Ayub, psicóloga e especialista em carreiras, e vou falar para vocês recém-formados como evitar o nervosismo em entrevistas de emprego. Claro que você já ficou nervoso quando foi ou quando vai, participar de uma entrevista de emprego, não é verdade? Ou você é daqueles que acha que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa, que eu não preciso nem me preparar e eu nem fico nervoso e eu chego lá e dou conta. Quando a gente é recém-formado, a gente cria muita expectativa, Do que vai fazer quando terminar a faculdade? Será que a área que eu vou escolher vai ser uma área que vai me dar satisfação, prazer em trabalhar? Será que a área que eu vou escolher, ou que eu vou cair nela, porque às vezes a gente não escolhe, gente? A gente cai dentro da área. E será que essa área, então, que eu vou trabalhar, ela vai realmente, eu vou conseguir aplicar os meus conteúdos que eu aprendi na faculdade? O que será que vai acontecer? Eu vou sair aqui do meu mundo, que eu estou confortável, muitas vezes dentro da casa dos meus pais, ou até nem dentro da casa dos meus pais mais, mas assim, morando numa república, ou morando num apartamento, enfim, Como é que vai ser quando eu realmente me lançar no mercado de trabalho? Então essas dúvidas são muito comuns, a gente cria muita expectativa quando realmente a gente é recém-formado, Eu quero te explicar por que a gente fica nervoso, Então por que a gente fica nervoso? A gente fica nervoso, na verdade, porque, primeiro, a gente não está preparado para esse monte de coisa nova que vai acontecer. É a mesma coisa quando a gente passa na faculdade. A gente não fica nervoso quando vai fazer o vestibular? Fica. Por quê? Porque não sabe o que vai acontecer. Sabe que estudou muito para aquilo, mas não sabe o que vai ser dali para frente. E quando a gente passa na faculdade, a gente entra para fazer a graduação, também a gente dá um friozinho na barriga, dá um nervosismo. Por quê? Porque a gente também não sabe como é que vai ser aquela faculdade. A gente é muito novo. Será que eu escolhi o curso certo? Será que eu vou me identificar com esse curso? Será que eu não vou chegar lá no segundo período, vou querer mudar de curso, migrar para alguma outra área? Então a gente fica muito nervoso por causa dessas questões. Porque a gente não, é medo do desconhecido, na verdade. A gente não sabe o que vai acontecer e dali então a gente fica ansioso e fica nervoso, tá? Nos processos seletivos isso não é diferente, porque participar de processo seletivo é muito desgastante. Você tem que realmente se preparar, você tem que se dedicar, tem a preparação mental que você faz, tem o conhecimento da empresa que você precisa fazer, tem o conhecimento da vaga que você precisa. Não é qualquer vaga que você vai poder se apresentar, porque não é qualquer vaga que vai te atender, E aí você então pesquisa a empresa, pesquisa a recrutadora, pesquisa a vaga, percebe qual é o objetivo daquela vaga, se tem a ver com o seu objetivo profissional. Então isso tudo, gente, gera um desgaste muito grande. E na hora que a gente vai então participar de um processo seletivo, vem o nervosismo. Por que vem o nervosismo? Porque a gente não está preparado para aquilo. A gente, por mais que a gente se prepare, tendo todos esses conhecimentos, igual eu falei, a gente não sabe o que vai acontecer lá. Você não sabe o que a recrutadora vai te perguntar. Por mais que você tenha uma noção, o máximo que a gente tem é uma noção do que ela pode perguntar. Mas será que ela vai me perguntar isso tudo mesmo? Tem entrevista que leva meia hora, tem entrevista que leva 1 hora, tem entrevista que leva 5 minutos. E aí? O que quer dizer isso tudo para mim, Marisa? Esse universo é muito desconhecido para mim, por isso os processos seletivos eles são muito desgastantes. E aí você deve me perguntar assim, e agora, Marisa? Bom, agora calma, que eu vou te dar várias dicas para você deixar o nervosismo de lado e impressionar na próxima entrevista de emprego que você fizer, tá? Aqui vão 5 dicas para você não ficar nervoso na hora da sua entrevista. Primeira dica, prepare-se mentalmente. Preparar-se mentalmente, gente, é fundamental. Por quê? Porque você precisa estar bem disposto. Você precisa saber que aquilo ali é um processo seletivo, que poderão ter outras pessoas envolvidas que não só você. Às vezes pode ser que você chegue lá achando que só você vai participar da entrevista, chega lá, tem mais 5 pessoas para participar em conjunto com você e aquilo ali vira uma entrevista coletiva. Ou às vezes você não foi até a empresa presencialmente, mas é uma entrevista online. E você também tem que se preparar mentalmente. Por quê? Porque é difícil a gente falar para a televisão, fala a verdade. Alguém aqui já passou por isso, ter que falar para a televisão? É difícil. É difícil falar para uma câmera também. Então, o preparo mental, nesse caso,
tanto presencial quanto online, ele é fundamental. Por quê? Porque ele abre o seu horizonte. Ele mapeia para você, né, na sua cabeça, tudo que poderá acontecer ali. Então, preparar-se mentalmente é fundamental num processo seletivo. Outra coisa também que é importante se preparar mentalmente para um processo seletivo é porque a gente pode levar um não, como também pode levar um sim, como também pode ficar no talvez. Já pensou? Se você não leva um sim nem um não, mas fica no talvez? Sabe o que eu quero dizer com isso? O talvez é o seguinte: olha, eu não aproveitei ele hoje não, mas eu vou ter uma próxima vaga daqui a um tempo e eu vou querer esse profissional, porque eu gostei desse candidato. Olha só o que é ficar no talvez, né? Então, preparar-se mentalmente para diminuir esse nervosismo, essa ansiedade, também é fundamental. Segunda dica, então, relaxe. Gente, não adianta. Você tem várias maneiras de relaxar. Você pode fazer exercícios de respiração para relaxar. Você pode gravar os seus vídeos. Você pode fazer perguntas para si mesmo e gravar as suas respostas no seu celular para você poder saber quais vão ser as suas reações e assim ir mais relaxado para a sua entrevista de emprego. Se não quer gravar não, dá muito trabalho, fala para o espelho. Para você, da mesma forma, poder saber quais serão as suas reações. E relaxe com exercícios de respiração. Tem yoga também para quem gosta de fazer uma yoga, também é bom porque relaxa, né? Ouvir música, tem gente que gosta de ouvir música para relaxar. Então tem N formas de você relaxar para poder realmente fazer a sua entrevista de emprego e se dedicar nela, sem ficar nervoso, né? Se dedicar para ela, entregar-se mesmo para a recrutadora, estar disponível para aquilo ali que está acontecendo, se preparar para aquele momento, seja presencial, seja na sua casa, online, tá? Então, relaxe. Uma dica boa realmente é o exercício de respiração. Aí eu já te dei outras dicas também para você poder relaxar, tá? Terceira dica, então, controle a sua respiração. Por que eu estou falando para a gente controlar a nossa respiração? Porque quando a gente fica nervoso, a gente fica respirando assim muito rápido. E aí acaba que quem está escutando a gente, quem está fazendo a entrevista com a gente, percebe que você está nervoso. Percebe pelas suas reações, o nosso corpo fala muito. Então controle a respiração, né? Não fica batendo na mesa, não fica batendo na perna, não fica, né, esfregando muito as mãos. Isso tudo é você ter controle das suas emoções. E a respiração também da mesma forma, porque quanto mais ofegante eu tô, mais eu mostro que eu tô nervoso com alguma coisa. Mas eu tô nervoso por causa de quê? Eu tô ali, eu já sei, já me preparei, já sei qual é a empresa, já conheço um pouco da recrutadora, eu já escolhi a vaga. Para que eu preciso ficar tão ansioso a ponto de ficar ofegante? Só se eu estiver mentindo. Mas se eu estiver mentindo, realmente eu vou ficar ofegante. Eu vou ficar ansioso, eu vou bater com a perna, eu vou esfregar as mãos, tá? Então, controle a sua respiração. Sabendo o que vai acontecer lá na entrevista, você tem condição, sim, de ir melhor preparado e não deixar essa afobação tomar conta de você, que é o nervosismo, tá? Quarta dica, esteja consciente. Gente, estar consciente é muito importante. Por quê? Porque primeiro, para eu ficar consciente, a primeira coisa que eu tenho que saber é me conhecer. Se eu não me conheço, eu não consigo ficar consciente em nada do que eu faço. Então, se conhecer é fundamental. Para quê? Para eu ter a consciência do meu eu. Para eu saber onde eu estou, por que eu estou e como eu estou ali. O que eu estou fazendo ali? Então, se eu tenho consciência do que eu estou fazendo ali, por que eu estou ali e o que vai acontecer ali, já me ajuda muito a me preparar melhor, a saber exatamente o que eu vou dar de mim e o que eu posso esperar receber do outro, tá? Então, estando consciente, me preparando bem, estando consciente, sabendo exatamente os motivos pelos quais me levaram a estar ali na frente daquela recrutadora para eu poder falar de mim, mesmo que eu não esteja presencialmente, como eu, já citei algumas vezes, mas eu posso estar na frente dela online, eu preciso entender essa minha consciência, para eu saber que eu não preciso ficar nervoso, para eu realmente saber quais são as minhas reações. Estando consciente, eu consigo driblar muito o meu nervosismo. Por quê? Porque eu tenho segurança. Se eu conheço, se eu me conheço, se eu me entendo,
eu passo a ter segurança de mim mesmo. E aí eu consigo mostrar mais consciência nas minhas ações. E a quinta dica, chegue com antecedência. Se for uma entrevista presencial, chegue com antecedência. Por quê? Porque a antecedência é fundamental. Mas não é chegar com 1 hora de antecedência para mostrar ansiedade não, tá, gente? Chegar com antecedência, pelo menos 15 minutos. Por quê? Porque você se organiza mentalmente, porque você relaxa, porque você consegue controlar a sua respiração e você consegue estar consciente do que você foi fazer ali. É uma entrevista de emprego. Você já é avaliado desde o momento que você chega na sua entrevista. Então, se você consegue chegar lá com 15 minutos de antecedência, você consegue perceber quem é que está ali te recebendo, que pode ser uma secretária, como pode ser uma recepcionista. Você consegue escolher um lugar confortável para você se sentar, por exemplo. Você consegue entender o ambiente da entrevista. Você consegue entender a empresa. Conhecer os outros colaboradores, até para saber se você quer trabalhar lá naquela empresa. Então, quando você chega com antecedência, você se prepara melhor, você se doa mais, né? Você consegue perceber tudo que vai acontecer ali. E também entender, será que é essa empresa mesmo que eu quero trabalhar? De repente acontece uma coisa lá que você não está esperando, né? E aquilo te serve de alerta para utilizar aquilo na sua entrevista ou para já ficar de sobreaviso. Opa, deixa eu prestar atenção nisso aqui que eu não gostei disso que aconteceu não. Opa, isso aqui que aconteceu vai me ajudar, porque na hora que ela me fizer uma pergunta assim assada, eu posso responder com isso aqui que eu acabei de ver que aconteceu aqui dentro. Então, olha como que quando você chega com antecedência, você se previne de diversas coisas que podem acontecer. Até de pegar engarrafamento, por exemplo, para fazer sua entrevista. Ou mesmo se ela for online, para testar os seus equipamentos e deixar tudo pronto para a sua entrevista, para não ser interrompido. Se está online, deixa um copo d'água perto de você. Avisa para os seus familiares que você não pode ser interrompido, que você está ali para participar de um processo seletivo, né? Desliga seu celular para você não ser interrompido com barulho de WhatsApp, por exemplo, tá? Então essas foram as minhas dicas de hoje. E aí eu quero te perguntar, esse assunto te parece familiar? Então conta pra gente como essas dicas podem te ajudar. Obrigada, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você está gostando, dá um like, coloque seus comentários no canal. Eu te peço sempre para você colocar os comentários no canal, sabe por quê? Porque o nosso interesse, o meu interesse e o seu também é para a gente poder ajudar mais pessoas. E aí, se você coloca seus comentários, você me passa suas dúvidas, eu consigo responder. Sua dúvida pode ser a mesma dúvida de uma outra pessoa e a outra pessoa fica satisfeita, coloca a dúvida dela também. E aí a gente vai ampliando as dúvidas e vai cada vez mais podendo ajudar as outras pessoas, que é esse o nosso objetivo aqui, é sempre ajudar com conteúdo. Então, mais uma vez, coloca para mim as dúvidas, os seus comentários no canal, se você está gostando das dicas, se você já passou por isso, deixa lá registrado pra gente estar sempre podendo ajudar o próximo, tá bom? Obrigada, pessoal, um abraço.